Determine os majorantes, máximos e mínimos de uma sucessão. Bem, pessoal, hoje temos essa aula para sabermos como determinar o majorante, o minorante, o supremo, o ínfimo e o máximo de uma sucessão. Fica ali neste vídeo e que irás aprender tudo aqui nesta aula. Pessoal, dada a sucessão, determine majorante, minorante, supremo, ínfimo, máximo e mínimo. Bem, para determinarmos todos os elementos de uma sucessão, é necessário determinarmos se esta sucessão é limitada ou não. E esta sucessão já determinamos que ela é limitada na aula anterior. Se não assistiu à aula anterior, pode regressar e ver. Então, sabemos que essa sucessão é limitada por estes dois intervalos. Bem, para determinarmos estes todos os elementos de uma sucessão, é necessário estudarmos o próprio intervalo. Bem, isto aqui é uma sucessão. Podemos escrever o intervalo dessa sucessão da seguinte maneira: 1, ponto e vírgula 4 na razão de 3 é o intervalo que espelha esta sucessão. Bem, para dizermos que para determinar este elemento, bastava estudarmos o intervalo e saber o que iremos dizer aqui agora. Bem, o majorante é o número maior do intervalo. O majorante é o número maior do intervalo entre 1 e o 4 sobre 3. O 4 sobre 3 é maior que 1. Logo, o número maior desse intervalo é o majorante. Então, ele é escrito, aqui está fechado, teremos 4 na razão de 3, ponto e vírgula, até ao mais infinito, é o majorante. O minorante é o número menor do intervalo. O minorante, repito, é o número menor do intervalo. Entre o 4 sobre 3 e 1, 1 é menor, logo, o minorante parte do menos infinito até 1. Fechado, melhor dizer, aqui é fechado, pessoal. Quem é o supremo? O supremo é o número maior do intervalo, ou seja, o supremo é o majorante. Então, o supremo, pessoal, é o 4 sobre 3. O ínfimo é o número menor do intervalo. O ínfimo é 1. O máximo é o número maior do intervalo se ele tiver o sinal maior ou igual. Ou seja, se o intervalo estiver fechado, existe o supremo, o máximo. Se o intervalo estiver aberto, não existe o máximo. Neste caso, o 4 sobre 3, como está fechado dentro desse intervalo, então dizemos que o 4 sobre 3 é o máximo. E o mínimo, pessoal, o mínimo não temos. O mínimo é o valor menor do intervalo, mas se ele estiver fechado. Se este 1 estivesse fechado, diríamos que, afinal de contas, existe o mínimo nesse intervalo. Vamos para outro exemplo, pessoal. Temos aqui o intervalo. Suponhamos que temos esse intervalo 3 e 4 e nos mandam determinar o majorante. Bem, pessoal, sabemos que o majorante é o número maior do intervalo, aqui o 4. Então teremos aqui o nosso majorante, parte do 4 que está fechado, ponto e vírgula, até o mais infinito. Pessoal, por mais que o intervalo esteja aberto ou fechado, ao representar o majorante e o minorante, ele sempre tem que estar fechado. E quem é o minorante? O minorante é o número menor do intervalo. Temos aqui o 3. Ele parte do menos infinito até ao 3. E quem é o supremo? O supremo, como já dissemos, o supremo é o número maior do intervalo, que é 4. E quem é o ínfimo? O ínfimo é o número menor do intervalo, que é o 4. Só existem máximos e mínimo se o intervalo estiver fechado. O máximo é o 4, porque o intervalo está fechado. E o mínimo também é o 3, porque o intervalo está fechado.
Pessoal, se inscreva no canal para obter mais dicas sobre sucessões e outros conteúdos e ativa o sininho de notificações para não perderes nada. Pessoal, ali em casa, resolva este intervalo determinando todos os elementos e deixa ali nos comentários. Determine o majorante, minorante, o supremo, o ínfimo, máximo, mínimo. Atenção, pessoal, o intervalo pode estar desorganizado. Resolvam e deixem ali nos comentários.